A palavra de Deus é viva, transforma corações e ilumina o caminho em tempos de trevas. Aqui, você encontra reflexões bíblicas, verdades eternas e direção para a vida. Que cada mensagem fale ao seu espírito e renove sua fé. Esta é a mensagem da verdade por João Paulo Oliveira. Te convido a abrir a Bíblia desde já no capítulo 17 do livro de 1 Reis. 17 do livro de 1 Reis. Eu me lembro do hino da harpa que diz assim: o profeta a Deus se aproximando considera-se um pecador, mas o fogo santo queimando torna-o útil para o seu Senhor. Talvez eu não tenha capacidade de entregar aquilo que Deus quer falar com você, mas o fogo santo já queimou essa noite. Ele queimou os seus ouvidos também. Ele queimou o seu coração para receber aquilo que Ele quer falar conosco nesse dia. Porque Ele já tem confirmado aquilo que Ele tem falado no meu coração. É interessante porque Deus é assertivo, Deus é exato, Deus é verdadeiro nas suas palavras. E quando eu entrei aqui foi falado de chamado e de Gideão. E Deus me fala hoje de um homem que vocês conhecem. Está no capítulo 17, e versículo de número 1 do livro de 1 Reis, que diz assim: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão mediante a minha palavra. Meu Deus! Nós estamos diante de um livro de Reis, livro de 1º e 2º Reis, que é um livro só, faz parte dos livros históricos da Bíblia. E por que históricos? Porque traz toda a trajetória do povo de Israel, desde o momento que eles instituíram para si reis e escolheram um tipo de governo para si próprio. Então eles questionaram a Deus pedindo reis para os governar. E nesse momento aqui que nós estamos lendo, o reino já está dividido, já se encontra na mão de 12 pedaços, de 12 tribos, e está dividido entre reino do norte e reino do sul, reino de Judá e reino de Israel. Mas não foi isso que eu quis nessa noite me fixar para falar da parte de Deus. O que me chama a atenção é que nesse meio tempo, nesse tempo anterior, a chegada de Elias no solo de Israel, eu encontro uma devastação espiritual muito grande, onde se você for ler todos os outros reis, se você for meditar na palavra do 15, do 14, do 16, nos capítulos anteriores, você vai encontrar sempre a mesma frase, quando se fala de um rei: fez o que o Senhor reprova. Os reis que antecederam a chegada de Elias em Israel fizeram o que o Senhor reprova. E outra coisa que me chama a atenção é que pouco o Senhor falava, porque ele não era ouvido, ele não era escutado. Então o Senhor pouco falava naqueles dias e os reis continuavam fazendo o que o Senhor reprova. E aqui, Elias chega, Elias aparece, Elias simplesmente aparece. Se você perguntar de onde veio Elias, quem é a mãe de Elias, quem é o pai, quem é o irmão de Elias, você não vai encontrar. Porque Elias simplesmente surge, simplesmente aparece, e a primeira palavra do texto é: então Elias. Então ele surge. Então ele aparece. Dentro de um cenário onde agora reinava, depois de sucessivos reis ímpios, maus, que tomaram conta de Israel, mergulhando eles em pecado e idolatria, surge um homem chamado Elias, mas de outro lado está duas figuras, Acabe e Jezabel também, na face de Israel. Meu Deus! O que a Bíblia me leva a mostrar aqui é que quando estava reinando Acabe e Jezabel era uma união diabólica, que não poderia existir. Veja que Israel estava sendo governada pela filha do rei dos Sidônios. E quem eram os Sidônios? Idólatras, homens que adoravam Astarote, Aserá e Baal. O Deus que eles consideravam um Deus da chuva, o Deus da fertilidade, o Deus da prosperidade. Então eles trouxeram para dentro de Israel uma grande, alta estátua de Baal e colocaram ela no começo, no início, na porta da cidade, para que todos que passassem venerassem aquela imagem de Baal. Meu Deus, aleluia! A Bíblia é bem clara de não haver mistura naquilo que Deus preparou para ser puro. A Bíblia é bem clara de não haver nenhuma miscigenação naquilo que Deus chamou para ser puro. Aleluia. Mas aqui Acabe, cheio de alianças, cheio de falcatruas, cheio de desmandos, ele vai de encontro ao rei dos Sidônios, toma sua filha em casamento, e agora eles fazem pares em um reinado. E quem reinava em Israel não era nem Acabe. Vou te dar uma notícia: que quem reinava em Israel era Jezabel. Deus. E Jezabel não era Israel. Trouxe todos os costumes, trouxe todas as práticas, todas as idolatrias, e trouxe os seus deuses para dentro de Israel. E era comum isso acontecer. Quando se casava, quando se fazia aliança, quando se juntava um povo com o outro, era normal que os deuses de um povo se juntaram com outro deus daquele outro povo. E Jezabel fincou o seu reinado junto com Acabe, por meio do sincretismo religioso, mistura de religiões, mistura de dogmas, mistura de experiências, mistura de coisas que vêm de fora para dentro e se junta com aquilo que Deus havia estabelecido. Outra figura que estava reinando era o paganismo. Paganismo porque eles adoravam Deus, não só um, mas vários deuses estrangeiros, que eram contrários em suas práticas a tudo que Deus ensinava a eles desde Abraão. Mais do que isso, eles se juntaram e Jezabel tinha uma ferramenta, uma carta na manga. Ela tinha em seu lado o ilusionismo. Todas as vezes que alguém entrava, diz os historiadores, pela porta da cidade, como eu já disse, encontrava uma grande estátua de Baal. E diz alguns historiadores que diante dos pés de Baal, Jezabel mandava os seus profetas colocar alguns pães para mostrar que Baal estava gerando alimento, para mostrar que Baal estava gerando alguma coisa de bom, de útil para Israel.
Israel, comprando aquele povo por meio da barriga, do alimento. Mas eis que Deus diz a Elias, já não está mais me agradando, eu tenho te chamado, vai até Israel, sai de Gileade, porque eu quero que tu mande uma mensagem para Acabe. Aleluia! E ele saiu de Gileade. Não sei se foi a pé, de carro, de mula, não sei como, mas ele chegou na porta de Israel. E a palavra diz que então Elias, ele chegou em Israel. Aleluia, Deus. Aleluia. Quando eu falo então, os irmãos são bons em língua portuguesa, em gramática, vão entender que uma dos ramos da língua portuguesa é a morfologia, que explica a classe das palavras. Qual palavra se encaixa em cada situação e para que elas são usadas. E qual a sua origem? E a morfologia ensina que quando a palavra então é colocada, é escrita, é grafada no texto, ela está dizendo de algo que aconteceu nesse ou naquele tempo. Ela está sendo usada como um advérbio de tempo. O advérbio de tempo serve para dizer que nesse ou naquele tempo aconteceu alguma coisa. Quando o autor, o escritor coloca a hora, então, ele está dizendo que nesse ou naquele tempo, entre duas situações, aconteceu alguma coisa. Aleluia. E a Bíblia me ensina que o que estava acontecendo? Idolatria, pecado, ilusionismo, o povo todo caminhando para as barras das saias de Jezabel, acreditando que ela era a mulher que Deus preparou para estar ali, porque ela por meio do ilusionismo, iludia o povo de manhã, cedo até a noite. E eles em troca iam ao templo adorar Baal. Mas a Bíblia fala que então, Deus dos céus, naquele tempo, nesse momento, ele chama Elias e diz, Elias, vá até Acabe. E quando Elias chega diante de Acabe, ele diz, não vai chover, mediante a minha palavra, nos próximos anos. Outra hora, eu volto aqui para conversar com você, mas por enquanto, não vai chover sobre a face de Israel. Porque Deus vai mostrar quem ele é, e ele é o Deus desse povo. Ele não amou o seu povo, ele não emprestou o seu povo. Glória a Deus. Ele não está se agradando do que está acontecendo. Meu Deus. E ele chegou para Elias talvez falou, não conheço, não sei de onde ele veio, não sei quem é pai, não sei quem é mãe, não conheço, não vai acontecer nada. Pois então, dias e dias e mais dias sem chuva. Cadê Baal? Cadê o Deus da ilusão? Cadê o Deus que, segundo Jezabel, segundo seus pais, segundo aqueles que estavam ali, os seus grandes e altivos profetas, os inúmeros profetas que sentavam à mesa de Jezabel, cadê Baal? Que não podia atender as necessidades básicas daquele povo. Cadê Baal? Ora, não era para Baal agora se mostrar, se manifestar, mas quem estava se manifestando naquela crise era Deus. Aleluia. Talvez na crise você não encontre Deus, não contemple Deus, não veja Deus, você veja o mundo caminhando para o caminho que está, as coisas andando para onde estão, e você se pergunta todos os dias, cadê Deus? Onde está Deus? Deus está te mostrando, a minha presença, ela é acima de prata e de ouro, ela não se confunde com bens materiais, ela não se confunde com aquilo que se pode pagar. Eu sou Deus de Israel, e sou Deus da igreja. Jezabel, com seus profetas, estava comprando o povo através da barriga, através da necessidade física, mental, psicológica, minando as forças do povo e colocando no lugar de Deus um profeta chamado Baal, que se você chamasse, gritasse, clamasse, ele não poderia ouvir. Mas a cegueira espiritual era tamanha que eles acreditavam numa mera estátua, num mero material fundido, numa mera aparição material. Mas Deus vem cá nessa noite, Ele quer abrir os seus olhos para ver não somente um pedaço de zinco, de cobre, de ouro, mas Ele quer te mostrar visões espirituais. Ele quer fechar e abrir o céu, Ele quer mostrar para você coisas inefáveis, mas Ele precisa que você se aproxime dEle. E quando você estiver impressionado, Eita, vendido, comprado com coisas do mundo, meu Deus. Deus não pode se revelar para você. A Bíblia vem lá dizer que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia para que ele se revele. E então, naqueles dias, Israel estava tomado por toda sorte de mal. Tudo que você pensar de errado em Israel estava acontecendo. Tudo que você colecionar de errado, fazendo uma lista, você vai encontrar acontecendo em Israel. Homens mortos por falar a verdade. Homens presos por falar a verdade. Homens totalmente encurralados por falar a verdade. Homens totalmente expulsos do seu lugar por falar a verdade. Homens que estavam totalmente cobertos por uma autoridade espiritual de Deus estavam agora escondidos em umas cavernas, em lugares que eles não podiam transmitir a mensagem. Deus que fala. Mas então, naquele tempo Deus levanta Elias, dos moradores de Gileade. E Deus já falou de chamado aqui, eu não sei de onde você veio, se você nasceu na Bahia. Deus, Eu não aleluia. sei se você nasceu em Minas, em Ribeirão Pires, Ribeirão Preto, mas hoje Deus fala o seu nome e diz, eu te chamei, para abrir os olhos dos cegos, para dar comida aos necessitados, para proclamar o ano aceitável do Senhor. Aleluia. E Deus precisa de um homem de confiança nesses últimos dias. Porque quando eu olho para a Bíblia, Jezabel tinha mais de 400 profetas, porque ela tinha 400 de Baal, 450 de Baal e 400 de Aserá. 850, fora aqueles puxa-saco, fora aqueles que ficavam na barra da saia, fora os caras de pau, que ficavam lá na mesa, e como ela conseguia comprar tudo isso de profeta? Com posses, com ouro, com propostas, com oferendas, com mentiras, com tudo que não
agradava a Deus, mas Deus está nesse dia dizendo, não há prata, não há ouro para te comprar, mas o sangue vertido do Calvário já pagou o preço por você. Aleluia. Talvez o inimigo tenha tocado na sua necessidade e falado, aceita a proposta, vem pro meu lado, vem pra cá, rapaz, eu vou te dar, vai acontecer, eu vou fazer. Mas Deus está do outro lado dizendo, vem pro meu lado. Vem ser um Elias, vem ser um Marco na terra, vem ser um escolhido na terra, porque eu te chamei. Deus está precisando de homens de coração aberto. Quando eu olho para Jezabel, ela tinha como comprar inúmeros profetas, mas ela não tinha como comprar o Deus de Israel. Ela tinha como desembolsar e comprar inúmeras coisas, mas ela não tinha como comprar a fidelidade do Deus de Israel. A mesma presença que acompanhava Elias, porque quando ele chega na presença de Acabe, ele diz assim, perante cuja face eu estou, perante cuja face eu estou. Se você está na presença de Deus, a face de Deus está diante da sua face, não temas. Aleluia. Aleluia, na sua cabeça, dizendo não temas. Ninguém sabia quem era Elias, de onde ele veio, qual a mãe, qual o pai, mas sabia que aquele homem era um homem diferente. Quem chega diante do rei vai falar, você está desagradando o Senhor por causa de você. Hoje, a partir de hoje, nos anos seguintes, não choverá. O diabo pode dizer que Elias tem dourado, os céus se cerraram e o fogo do céu desceu. Jesus. O Senhor está dizendo na noite desse dia, o que você clamar, na direção dele, se você estiver diante da face, ele vai te responder. Nessa batalha, nessa luta espiritual, ele vai te responder. Deus está precisando de homens de coragem. Quando eu falo que Deus está precisando de homens de coragem e que posses e que coisas materiais não surpreendem Deus, é porque esse mesmo Acabe, esse mesmo infeliz do Acabe, esse mesmo desviado do Acabe, ele vencia a guerra. Eita, rapaz, ele vencia guerras. Quem olhava para Acabe e falava, Deus está com Acabe. Ele está vencendo, olha lá. Rapaz, ele pôs para correr os sírios. Ben-Hadad pôs Ben-Hadad na sola do pé, no resto do chão. Deus está com Acabe. Mas não é possível. 2 vezes o homem foi lutar contra Ben-Hadad e ele ganhou. Deus está com Acabe. Tem gente que, pela ilusão da posição, dos bens materiais, ilusão daquilo que aparece, por europeu, por coisas simples, se ilude, acredita que Deus está onde ele não está. Deus não estava com Acabe, mas parecia que Deus estava. Para quem não tinha profundidade espiritual, olhava para Acabe e falava, é um homem de Deus. Olha lá, Ben-Hadad, a Bíblia é bem clara a dizer que Ben-Hadad veio com inúmeros homens. Israel vinha com 2 parelhas de jumentas, com 2 parelhas de ovelhas, e venceu contra Ben-Hadad, rei da Síria. Aleluia. Mas em seguida, quando ele vence 2 vezes o rei, Ben-Hadad, sabe o que ele vai fazer? Matar Nabote. Não devemos olhar para a aparência. Não devemos olhar para o triunfalismo. Quanto do triunfalismo tem tomado as igrejas? Porque elas veem sinais, curas, maravilhas, algumas outras coisas e acham que não precisam examinar a providência, a precedência, a cantuí madura, não precisam examinar a procedência daquele que fala. Jesus. A Bíblia vem claro em dizer que nos últimos dias, a serpente, o Satanás, o diabo, a antiga serpente, ela enganaria muitos e, se possível, tentaria enganar até os escolhidos. E na vida de Jezabel estava a antiga serpente enganando os moradores de Israel. E por onde eles andavam, eles viam os símbolos do paganismo, os postes sagrados. Eles mentalizavam aquilo dia a dia, noite a noite. E eles estavam adorando um Deus de pedra, de barro, um Deus perecível. Aleluia! Mas quando Deus chama Elias, ele fala, você vai desfazer com tudo isso. Um homem contra pelo menos 850. E Deus, quando eu digo que está precisando de pessoas que se aproximem dele com fidelidade, é que lá na frente eu vou encontrar um homem chamado Eliseu. E Eliseu estava diante de Elias. Quando ele foi chamado, sabe o que ele fez? A primeira atitude de Eliseu foi matar os bois e dar àquele povo, aquelas pessoas que estavam ao redor dele, servindo aqueles bois que era dele. A Bíblia fala que ele comandava, emparelhava 12 bois. E 2 desses 12 era dele. E ele abriu mão e disse, eu vou seguir esse profeta. Deus está preparando um caminho grande, longo, jornada muito dura, muito pesada, muito longa nessa caminhada. Mas Deus, a presença, a unção de Deus promete estar sobre a sua cabeça. Aleluia. Quando eu falo de profeta que tem convicção, eu lembro de Micaías. Lá na frente, aleluia! Micaías, ele era odiado. Ele era odiado. Sabe por quê? Porque ele só falava a verdade. Ele só andava com a verdade. Ele só se aliava para junto da verdade. E Micaías, certa vez, quando o mesmo Acabe fez aliança com Josafá tinha um pouco de direção de Deus ainda. Josafá era homem de Deus. Josafá era respeitado. Ele disse, olha Acabe, já que você quer ir de contra os sírios, os assírios de novo, vamos fazer um negócio. Será que não tem nenhum profeta aí em Israel
Aleluia. Ei, será que não tem nenhum que pode falar da parte do Senhor se nós vamos ou ficamos? Ele falou, olha, eu tenho os meus. Eu tenho os meus chegados, os meus caras. Eu tenho 400. Ele chamou os 400 profetas que ele tinha. E os 400 unanimemente disseram, vai porque Deus vai te dar. Vai porque você vai destruir. Vai porque você vai fazer acontecer. E essa mensagem foi até a vida de Josafá. Ele disse, não, peraí, eu estou falando de profeta de verdade. Eu não estou falando de quantidade. Eu estou falando, não, peraí. Eu não estou falando de quantidade, de número. Eu estou falando de quem tem a mensagem de Deus. O Espírito Santo está dizendo que grandes são os números dos enganadores. Grande é o time dos enganadores. Grandes são os números dos profetas do engano. Aleluia, mas você está diante do Deus cuja face, Ele está diante de você dizendo, eu quero te dar direção. Aleluia. Josafá tinha sua vida em oração. Ele falou, não, peraí, eu não estou falando de quantidade. Acabe, acorda. 400 homens falando a mesma coisa. Peraí, não, mas são 400. Ué, Deus é Deus de quantidade. Tem gente que está confundida aqui nessa noite, porque a quantidade de pessoas que falam bem para esse lado é inúmera, é feroz, é veraz. Mas Deus está nessa noite dizendo, do seu lado está o pastor de ovelhas, e a ovelha conhece a voz do seu pastor. Aleluia. E ele foi e disse, olha, de fato eu tenho 400 homens que me disseram que eu vou estourar, eu vou fazer acontecer, eu vou trazer o rei para ajoelhar no meu pé. Aí Josafá disse assim, mas não tem nenhum profeta de Deus? Tem um. Tem um que se chama Micaías. Mas esse Micaías aí, eu odeio ele. Porque ele nunca fala nada de bom acerca de mim. Deus não te chamou para falar nada acerca de alguém que seja bom ou ruim. Deus te chamou para falar a verdade. Deus não te chamou nessa noite. Deus não te levantou no meio da sua família para você agradar a muitas pessoas, a número de pessoas. Deus te chamou para andar junto com a verdade. Talvez as pessoas tenham virado a cara para você. Tenham falado, ele me odeia, ele não gosta de mim. Mas faça aquilo que Deus te mandou fazer. Ande do lado da verdade, porque isso não vai te custar nada. Micaías foi chamado. E Micaías chegou na presença daquele homem chamado Acabe e disse, Acabe, eu vou te contar uma história aqui. Vai, Deus vai te dar vitória. Acabe falou, não, mas peraí, você está brincando com a minha cara. Você sempre fala coisa ruim ao meu respeito, agora você está falando que Deus vai me dar vitória? Aí Micaías sai daquela ironia por um momento e diz assim, olha, eu vou te falar a verdade agora. Se você for, você não volta. Se você for, você não volta. Ele disse, eu volto e ainda pego a sua cabeça e ando com ela como um troféu. Ele disse, então vá, porque quando você chegar no campo de batalha, Israel estará como ovelha sem pastor. Nesse dia, muitas vezes nós estamos dando ouvido a pessoas que são ovelhas sem pastor. Nós estamos dando ouvido a número de pessoas que estão caminhando como ovelhas sem pastor. Mas Deus te chamou para estar em uma direção, em uma verdade, em um propósito, em uma convicção. Falar a verdade custa caro. Andar com a verdade nem sempre é vantajoso financeiramente. Aleluia. Falar a verdade talvez não traga muitos aplausos e amigos. Andar com a verdade muitas vezes não te leva a lugares que muitos estão. Falar a verdade muitas vezes pode te deixar sem vaga, sem cadeira, sem lugar. Mas o céu está garantido. Eu não quero te encontrar aqui somente, eu quero te encontrar no céu. Talvez a sua cadeira aqui esteja reservada, mas a do céu você vai conquistar fazendo, andando e cultivando a verdade dos céus. Pois é, Acabe foi e não voltou. Acabe foi e ficou. Acabe foi e se perdeu por lá. Micaías ficou vivo. Acabe estava morto. Nessa noite, o caminho que essa palavra está tomando é o seguinte: que Deus, nesse cenário atual, nesses dias atuais, Ele conta com você. Glória a Deus. A verdade que Deus planta no meu coração nessa noite é que Deus está esperando de você uma boca para falar a verdade. Talvez sozinho, talvez angustiado, talvez sem entender. Deus ele tem te incomodado já. E tem dito, fale a verdade. Ande com a verdade. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus já tem te incomodado e muito. Manda dizer o Senhor. Você tem visto que a verdade não tem sido bem-vinda. A verdade não tem sido a regra. Talvez na sua família você fala algo e as pessoas duvidam de você, porque você é muito certinho. Muito de falar o que ninguém quer ouvir. Mas esses que os ouvidos de Deus estão esperando você falar aquilo que Ele quer ouvir, para Ele plantar dentro do coração do povo aquilo que Ele quer que aconteça. Aleluia. Não seremos guiados pela maioria. Aleluia. Eu vou terminar essa palavra dizendo que nós temos que fazer um Vinícius sair. Ele é um investidor. Lafayette é um investidor. Às vezes é muito melhor você investir em algo que hoje não dê tanto fruto, mas amanhã as expectativas são altas de que aquilo floresça. Aleluia. Quem ganha rápido, perde rápido.
O Senhor tem me levado a esse caminho dessa palavra a dizer para você que o que tem te oferecido por aí é coisa rápida. É coisa que você vai perder muito rápido. É coisa que você vai ficar confundido muito rápido. Mas o plantio da verdade na sua vida, ele irá florescer de maneira muito grande, muito honrosa. A sua casa verá a verdade do Senhor. Por onde você andar, todos verão a verdade do Senhor. Talvez você fala para mim, é porque você não conhece o lugar que eu trabalho, o lugar que eu piso, a família que eu venho. Mas Deus está dizendo assim para você nessa noite. Aleluia! Então, Deus escolheu você. Então você sabe que é o passado, mas esse vem um advérbio de tempo na sua história e diz: então eu te escolhi, meu amigo. Então eu te escolhi, meu querido, para fazer parte da verdade do Senhor. Paulo fala uma vez, quando ele sai de uma determinada cidade, diz assim: depois da minha partida, homens e lobos ferozes estarão entrando no nosso meio e não pouparão esse rebanho. Lembrem-se do que durante 3 anos jamais cessei de advertir a vocês e a cada um. As coisas que Deus fala, muitas vezes lá a gente vem aqui, ó, semana a semana, pregando, dando estudo, pastor prega, todo mundo prega aqui. 3 anos, 4 anos, 5 anos, desde que a pastora fundou essa igreja, pregando. A verdade, e aí vem muito feliz como Acabe e Jezabel, e desconstrói a verdade em uma semana, em um dia, em uma hora, porque a mentira, o engano é mais atrativo do que a verdade. Mas o Senhor está dizendo nesse dia: não se esqueça do que durante anos o Senhor tem te falado, o Senhor tem te guiado e tem feito. Deus quer que você se fixe na verdade. O que me chama a atenção aqui, para terminar aqui, Elias, ele andava com a verdade, ele estava possuído pela verdade. Ele foi a Acabe e falou: não vai chover. 3 anos em Israel, sem chuva, sem nenhum orvalho, sem nada. Mas de outro lado, quem anda com a verdade não perde muita coisa, porque diante de Elias as águas apareciam, o corpo levava alimento e ele era preservado. Eu acredito que vocês devem estar preocupados. Deus tem plantado coisas no seu coração, ele me disse. Você fala: Senhor, se eu for por esse caminho, eu vou perder. Se eu for por esse caminho, vão virar o rosto para mim. Eu vou ficar sozinho. Senhor, se eu for por esse caminho aqui, as pessoas vão me olhar feio. Não vão gostar de mim mais. Mas o Senhor diz assim: não te faltará coisa alguma, porque o Senhor tem sido e é e será a sua providência. Deus está nesse dia mandando dos céus os corvos te alimentarem. Deus está nesse dia no ribeiro de Querite, enviando água no meio dessa crise. Aleluia. Depois de 3 anos, Elias percebe que não precisa mais, que não pode mais, que não tem mais condições de ficar ali somente recebendo, sem fazer algo para que aquela situação mudasse. Uma das características do profeta é saber que ele precisa fazer algo. Quando nós ouvimos a palavra profeta, nós nos iludimos e achamos que o profeta fala só do futuro, mas o profeta fala daquilo que está indo errado, daquilo que está saindo do trilho, para que as coisas voltem ao seu lugar. O profeta detém a verdade, e a verdade ela não pode ser escondida, não se pode esconder uma lâmpada, uma cadeia, embaixo de uma cama, não se carrega vestido velho com um remendo novo. E a verdade precisa florescer. Então Elias, ele 3 anos depois fala: Senhor, eu preciso fazer algo. O Senhor diz: você precisa fazer algo sim. Vai até Acabe de novo. E ele vai até Acabe, encontra-se com Obadias. Obadias diz: meu Senhor, se Acabe souber que você está aqui, você daqui a pouco desaparecer, eu estou morto. Não tem um reino, não tem uma região, não tem uma província que Acabe não tenha mandado buscar a sua cabeça. Você está ameaçado de morte, Elias. Ele diz: o que me importa? Pode chamar Acabe que eu sou homem, ele é homem, somos homens. Aliás, ele é moleque. Aleluia. E chamaram Acabe até Elias. E Elias disse: olha, Acabe, a partir de hoje voltará a chover em Israel. Mas tem mais: chama todo o povo e vamos ao Carmelo, porque eu quero provar a esse povo quem é o Deus de Israel. Acabe, vamos, pois bem, chamou o povo todo para o Monte Carmelo. Os irmãos conhecem a história de Cora e Salteado. E quando eles chegam no Monte Carmelo pela manhã, os profetas de Baal se debruçam e clamam o seu Deus, se cortam, se rasgam, gritam, fazem todo tipo de manifestação para chamar a atenção. E Elias de lá dizendo: esse Deus aí deve estar dormindo, esse Deus aí deve ter viajado, esse Deus aí deve estar trabalhando com outra coisa, ele deve estar falando com alguém, ele não pode ouvir. Clama mais! Ainda clama, quem sabe da verdade, sabe que está do lado certo, mesmo quando o barulho é muito grande. O barulho era grande, era gente se cortando, batendo, gente clamando, gritando, chorando, se flagelando, bebendo. Era gente embriagada, de todo tipo, bagunça total. Mas Elias estava calmo, falando: Senhor, já o Senhor aparece. Não me venha antes, não. Não fique bravo, não me venha antes. E o Senhor lá do céu, somente olhando. Os profetas se flagelando e nada acontecia. A mentira ela pode ir até certo ponto. Mas quando a verdade se coloca diante da mentira, é como uma luz que vai diante de um quarto escuro. Sai como um terraço. A mão da cama braço. Não tem como as trevas prevalecer contra a luz. Não tem. Fisicamente, humanamente, biologicamente. Coloque uma pequena luz dentro de um quarto escuro. Você vai ver. Você pode até estar certo, mas alguém vai ver.
tem como a verdade perder para a mentira. Não tem como as trevas ganhar da luz. E o que Deus está dizendo nesse dia é que Deus precisa de você nos pequenos esforços. Não é resultado, não é aquilo que vai acontecer depois. Talvez você com um time de futebol, você ama tanto, você gosta tanto, aí o time vai lá e perde, e perde, e perde, e é humilhado. E você não larga do time. Meu Deus. Sabe por quê? Você é torcedor. Eu não tenho passado por isso muito, não. Ô, Jesus, ajuda teu filho. Mas eu não tenho passado por isso, não. Aliás, tenho comemorado muito. Mas eu conheço os colegas aí que o time apanha, mas ele não larga. Sabe por quê? Porque ele tem verdade naquilo. Ele vai, ele coloca a alma dele naquilo. E vem a mãe, vem o pai, vem o tio, vem um amigo da empresa, ri da cara dele e fala um monte, ele não larga. Assim é a verdade. Deus é maravilhoso. Quando você sabe das suas convicções que te levaram àquele propósito, você não é incomodado por barulho. Olha o que você está falando aqui, olha o que você está falando aqui, o que Deus está falando do alto, aleluia. Oh, meu Deus. E ele foi diante daquele povo, né? Meu Deus. Quando ele clamou, o fogo de Deus desceu. Não desceu um fogo estranho, não desceu um fogo pequeno, apequenado, desceu um fogo de 12 jarros. Aliás, eu não me lembro muito bem, mas ele fez um altar de 12 pedras. E ele colocou água, mais água, 3 vezes água naquele lugar. E o fogo veio e rompeu os céus e secou aquela água em volta do altar. Quando viu, os profetas de Baal e de Ácera foram mortos. Mas o que acontece? Nada muito aparente muda. Nada muito aparente muda. Israel começa a se impressionar com aquilo. Nossa, viu o que Deus fez? Que é isso? Que Deus grande, que Deus poderoso. Mas daqui no dia seguinte, daqui uma semana, um mês, eles estavam lá ajoelhados diante de Baal. Aleluia. Nem sempre a verdade vai gerar o resultado que você quer. Mas bem verdade é que a verdade sempre gerará resultados. Aleluia. Pode ser que não seja o que você esperava, mas a verdade, mesmo que atinja uma vida, ela irá atingir. Quando Elias estava no céu e disse: Senhor, só eu fiquei por profeta. O Senhor disse: calma aí, tem 7 mil que não se dobraram diante de Baal. Sua face não beijaram e continuam me rendendo glórias. Estão prontos para agir, para sair das cavernas. Deus não abandonou sua igreja. Estamos aqui. Quantos estão aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não estamos sozinhos diante de Baal. Aleluia. Elias entrou em uma crise profunda. Falou: Senhor, não foi para isso que o Senhor me chamou, não. Fui lá, mostrei que o Senhor era Deus. Ouvi o Senhor, eles não são cegos. Não é possível. Mas misericórdia não é possível, não. Eles não são bobo, não são criança, não. Eles viram. O fogo desceu dos céus e consumiu água, consumiu o altar, consumiu o holocausto. Os profetas foram mortos. E além disso, agora Jezabel falou que vai cortar minha cabeça. Já era a cabeça. Senhor, que rascada que o Senhor colocou. Eu estava lá em Gileade, estava tranquilo. Não tinha um encontro. Era uma cidade pequena? Era. Aleluia. Meus vizinhos, quase não via? Era. Mas o Senhor estava lá em paz, estava tranquilo. Eu vinha de passar vergonha, foi. Mas Senhor do céu, o que eu faço agora? O Senhor diz: Elias, come do pão, bebe da água, porque é longa a sua caminhada. Eu não sei o que te parou, o que te acabou, o que te trouxe aqui nessa noite. Talvez seja uma tristeza, talvez seja uma busca de uma resposta, talvez seja uma resposta que não chegou. Mas o Senhor está dizendo aqui nessa noite: eu tenho pão e água para você. Come do pão, bebe da água, ande um pouco mais, porque é longa a sua caminhada. Não são os números, não são os resultados. É como aquele torcedor que fracassou, que está fracassado, que não vê o time ganhar uma vez sequer. Já faz semanas, já faz meses, mas ele continua acreditando um pouco. Acredite um pouco mais. Talvez você esteja esperando que Deus vai fazer grandes coisas de uma tacada só. Mas Deus está te usando, Ele está querendo te usar em pequenas coisas e te levando a coisas maiores. Quando você vê, sua casa já é dele, sua família já é dele, a empresa já é dele, as pessoas já são dele. Sabe por quê? Uma vez nós começamos, eu era metalúrgico, irmãos. Eu fiz um curso no Senai, eu gostava bastante. Estudei Senai, fui aprendido numa metalúrgica. E lá nós começamos um culto uma vez. No culto era pequeno, ia um irmão da congregação, os irmãos da assembleia, ia mais um parzinho de pessoas lá. E daqui a pouco, não faz sentido estar fazendo culto só crente. Começou a convidar. E daqui a pouco o culto, tinha um cara lá que não gostava de crente de jeito nenhum, xingava, zoava, mas debochava da gente. E aí um dia ele falou: vou ver. Hoje ele é pastor. Eu só foi olhar. Teve um outro lá que também dava risada. Passou 3 meses e falou: quero pregar na igreja de vocês. E foi lá pregar. Eu acho que o José lembra dele. Pregou no culto da mocidade. Pequenas coisas que você pensa que não vai dar em nada. Deus levanta para o seu exército de homens. Pessoas chamadas, escolhidas por Ele para viver grandes propósitos. Aleluia. E eu quero terminar aqui para dizer que Elias ficou muito triste, ficou desapontado. Veio uma injeção dos céus e recuperou as forças de Elias. E Elias estava acreditando que o resultado ia ser tamanho. Todo Israel ia se dobrar. Mas o tamanho do plano de Deus é só dele.
O mapa é dele, a trilha é dele, a cartografia é dele. Você só entende agora. Você só passa por essa rua, por essa vereda, mas os planos são muito maiores. Israel ainda ia bater muita cabeça, mas aqueles que foram convertidos pela palavra de Elias fizeram história. Eu termino essa pregação com uma história que eu lembro, acredito que já contei aqui, de um homem que todo dia ele só tinha um papel, ele morava numa ilha. E aí ele era pequeno, era muito pequeno, poucas pessoas, poucos habitantes. Ele só tinha uma função naquela ilha, desligar um farol e acender um farol. Toda noite, 6 horas da noite, ele se preparava, ele tomava um banho, ele ficava ali na cama e ele tinha que ligar o farol da ilha. E ele, que trabalho monótono, que coisa chata. Eu talvez pudesse estar servindo no bar, pudesse estar viajando, guiando os turistas. Poderia talvez eu ficar lá como marinheiro, como alguma coisa que preste. Olha só o que me colocaram para fazer. E ele continuou. E a angústia foi tomando conta dele porque ele não via resultado. Ele não via resultado. Ele fazia aquilo todo dia, à noite, e não via nada acontecer. E Deus está dizendo assim que a angústia tem vindo na alma dos crentes nesses dias por falta de resultado. Mas persevera nessa noite. Então, um dia que ele bebeu, ele foi até um bar, bebeu, comprou mais bebida, levou para casa, para o quarto que ficava no alto, bebeu, se embriagou, dormiu, esqueceu de ligar o farol. Misericórdia. Quando ele acordou, aquela gritaria de manhã, corpos e mais corpos ali na água boiando, um navio quebrado, todo estraçalhado, coisas jogadas no meio do mar. E ele disse: meu Deus, o que aconteceu aqui? Passou um furacão. E aí veio um homem falando: não, você esqueceu de ligar o farol. O Senhor está dizendo à sua igreja nessa noite: não esqueça que você tem um farol, e que você precisa ligar o farol. Você precisa ser luz nessa geração. Quantos estão morrendo e quantos morrerão quando você se desanima e diz: Deus não tem nada para fazer comigo, Deus não quer nada comigo, até hoje não aconteceu nada, Deus desistiu de mim. Aquele homem ficou dias e dias em depressão, em tristeza, porque ele se culpava pela morte daquelas pessoas, porque naquele dia ele esqueceu de ligar o farol. Grande foi a morte naquele dia. Talvez pequenas coisas que você faz aqui, que você faz no seu dia a dia, que você faz na sua vida, você não vê significado algum. Mas Deus está dizendo que você é um farol para quem te olha. Você é um farol para quem fica os olhos em você e diz: aquele homem é um homem de Deus. Eliseu, certa vez, andava, subia, descia, ia de ponto aos lugares que Deus mandava ele ir. Uma mulher eis que olhou para ele e disse: esse é homem de Deus, esse é homem de Deus. Façamos uma cama, um candeeiro e uma mesa para ele. Nessa noite, Deus vai te dar refrigério para a sua alma e mostrar que você é útil na presença dele. Elias não conseguiu converter Israel inteira. Muito pelo contrário, eles continuaram nas práticas ruins que eles começaram a fazer, na idolatria, no ilusionismo, comprados por um pedaço de pão. Mas uma coisa é certa: a palavra de Elias foi pregada hoje. O mesmo Deus de Elias trata hoje nessa noite diz: eu quero ser um então na sua história. Eu quero começar um tempo novo na sua história. Eu quero deixar o reinado de Acabe e de Jezabel para trás e fazer a sua história ser uma referência na face dessa terra. Quem aceita, aplauda o Senhor essa noite. Deus quer te dar, você é um farol